Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de programação. Hoje vamos finalizar a parte de vetores. Então, só para relembrar, comecei explicando que um vetor é um grupo, é uma coleção de variáveis. Então, quando a gente cria um vetor, a gente define o tamanho do vetor. Se o vetor tiver tamanho 100, é como se nós tivéssemos criado 100 variáveis. E é mais fácil trabalhar com um vetor do que com muitas variáveis, porque eu vou ter só um nome para o vetor e eu coloco qual a posição do vetor que eu quero acessar. Quando eu crio um vetor, eu tenho que indicar o tipo, assim, da mesma forma que nós declarávamos variáveis, a gente vai colocar primeiro o tipo, que pode ser inteiro, float ou char. O vetor de char eu vou explicar depois, então por enquanto a gente só usa de inteiros e de floats. O nome do meu vetor e entre colchetes o tamanho do vetor. O número que fica aqui tem que ser sempre inteiro e quando a gente cria a variável, esse número representa o tamanho. Depois que o vetor tiver criado e a gente começar a usar o vetor, a gente também vai ter que colocar colchetes, mas o número que fica aqui é chamado de índice ou posição. Então, isso daqui é no índice 0, na posição 0. Então, não é mais o tamanho do vetor, é só na hora de criar. Uma outra coisa bem importante, quando a gente cria um vetor, a gente coloca o tamanho 3. Nesse caso, o nosso vetor tem 3 elementos, ou 3 posições. A posição sempre começa em 0, então nunca vai existir a posição 3. Então, um vetor de 3 elementos tem a posição 0, 1 e 2. Então, sempre começa em 0 e sempre termina no tamanho menos 1. A gente pode usar um vetor da mesma forma que a gente usava uma variável. A gente sempre vai colocar o nome do vetor e a posição. Então, nesse caso, idades é um vetor de inteiros, só que na posição 0 é um inteiro. Então, aqui eu estou acessando um valor inteiro. E aí, para o scanf, sempre quando a gente faz scanf, a gente lê um valor, a gente usa o e. Então, coloca um e antes dessa variável inteira aqui. E no printf não precisa colocar o e. Eu resolvi com vocês o exercício 1 e 2. E agora vamos terminar de explicar vetores, que falta pouquinha coisa, na verdade. A dificuldade de vetores não é nessa parte teórica, é na parte prática. Eu já acabei falando na última aula que quando a gente usa um vetor, quase sempre a gente vai usar um laço de repetição. Quando a gente usa os dois juntos, né, o laço de repetição e o vetor, a gente fala que o laço serve para percorrer o vetor. Percorrer os elementos do vetor, as posições, começando em 0 e terminando em tamanho menos 1. Então, geralmente, a gente vai percorrer todas as posições do vetor, né? Geralmente. Aqui tem um exemplo. Então, um vetor com todas as idades, tamanho 100. E foi feito um for para ler 100 idades diferentes e um for para imprimir 100 idades diferentes. Então, começa em 0, ó, int posição começando em 0, menor que 100. Então, não vai chegar a ser 100, vai terminar no 99 e vai subir de 1 em 1, vai incrementar de 1 em 1. E aqui está o scanf com e, idades, posição. A mesma coisa para imprimir, só que sem o e antes, porque é no printf, né? A gente tem que passar o valor para o printf. Última coisa é que tem como criar um vetor e já passar quais são os valores iniciais na hora que cria. Igual quando a gente criava uma variável que não era um vetor, né? Então, tem duas formas de fazer isso daí. Uma é essa daqui, que a gente está definindo todos os valores do vetor, né? Então, o vetor tamanho 3 igual. Eu sempre tenho que usar chaves. Então, as chaves, nesse caso, simboliza o vetor. E eu vou colocar 3 valores separados por vírgula. Então, a vírgula vai servir para separar os valores. Então, nesse caso, nesse vetor de dados, eu já vou ter esses valores, 20, 30 e 40. Então, esse é a posição 0, posição 1,
posição 2. Se eu não quiser, eu não preciso colocar todas as posições. Eu poderia colocar só uma, ou só duas, ou as 3. Eu não posso colocar, acho que mais do que 3. Eu não sei se vai dar um erro aí, mas não pode colocar porque é errado. Colocar, por exemplo, 4 posições, já que o vetor só tem tamanho 3. Mas eu posso colocar menos. Inclusive, se eu não quiser, eu não coloco nada, né? Eu só faço da mesma forma que a gente estava fazendo. Eu declaro meu vetor e coloco um ponto e vírgula. Tem uma particularidade que é o seguinte. Vamos supor que eu queira criar um vetor e que todos os valores do vetor comecem em zero. Se for um vetor muito grande, de 100 elementos, pense, putz, que coisa chata, eu vou ter que fazer um for para deixar todos os valores do meu vetor igual a zero, para depois começar a usar, né? Então tem uma forma mais fácil de fazer isso, que é o seguinte, você declara só o primeiro valor, todos os outros valores que não foram declarados, eles vão ser zero. Então eu vou declarar só o primeiro e vou declarar o primeiro como zero. Todos os outros valores também vão ser zeros. Nesse caso aqui de cima, por exemplo, se eu declarasse como 20 o primeiro e não declarasse mais nada, fechasse depois do 20 as chaves, todos os outros valeriam zero, só o primeiro que ia valer 20. Então aqui eu consigo fazer todos valerem zero, então não importa o tamanho do vetor. Então é só para ficar mais fácil de iniciar com zero todas as posições do vetor. Agora tem exercícios, mais exercícios de fixação, né? Então eu já vou resolver agora o exercício 3. Leia e armazene as notas de uma prova até o usuário digitar zero. Imprima todas as notas. O usuário digitará no máximo 40 notas. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Máximo 40 notas. Eu tenho que ter um limite, porque o computador não tem memória infinita, né? Então todo programa vai ter um limite. Eu vou colocar que o limite vai ser 40. E eu vou colocar como float, por quê? Porque as notas podem ter casas decimais. Então, notas, 40. E agora, eu vou pedir para o usuário digitar as notas, né? Então, criar um for, int i igual a 0, e menor que 40, e mais. E vou falar para ele, ó, digite uma nota. I com scanf, porcentagem F, notas I. Depois de um tempo, vocês vão ver que vai sair meio que automático escrever isso daqui, né? No começo, vocês vão ter que ficar pensando, não, será que é assim mesmo, será que está certo? Mas depois fica automático. E agora, eu vou imprimir todas as notas. Então, eu só vou copiar e colar isso daqui. E vou escrever nota, porcentagem F, pula uma linha. Notas I. Bom, eu quase terminei o programa. Ainda não terminei. Vamos dar uma olhada aqui que está escrito lá. Ok, leia e armazene as notas até o usuário digitar 0. Então, eu não vou sempre ler 40 notas e nem imprimir 40 notas. 40 é o máximo. Mas vamos supor que o usuário digita 0 antes, então aí acabou já. É só até o usuário digitar 0. Tem várias formas de resolver esse exercício. Vou escrever aqui uma forma, depois eu faço uma segunda forma. Bom, esse lá de repetição vai rodar 40 vezes. Ele vai pedir para o usuário digitar e o usuário acabou de digitar. Eu posso fazer o seguinte, ó, assim que o usuário acabou de digitar a nota aí, eu posso verificar se essa nota que o usuário acabou de digitar é 0. Se for 0, eu paro o laço de repetição. Então, tem muitas formas de resolver esse exercício. Vou escrever uma aqui. Ó. Então, ó, se a nota que o usuário acabou de digitar, qual que é a nota que ele acabou de digitar? É nota I. Foi guardada em nota I. Se for 0, break. Então, agora, esse for rodaria 40 vezes. Mas, se eu ler uma nota e a nota for 0, ele para.
Vamos ver se isso daqui funcionou? Deixa eu desligar. Então, eu vou digitar aqui, ó, 5, 6, 7, 0. Quer dizer, ó, 4, 5, 6. Digitei, ó, 4, 5, 6. Aqui ele não para de imprimir, ele imprimiu as 40. Mas até aqui está funcionando. Ó. Essa foi uma forma de fazer essa primeira parte. Outra forma de fazer essa primeira parte, ó, em vez de eu fazer essa verificação e se nota for 0, eu paro o laço, eu posso fazer o seguinte também. Eu posso colocar na condição aqui, ó. Então, aqui já está a condição, i ser menor que 40. I tem que ser menor que 40 e notas i ser diferente de 0. Só que, ó, aqui eu acabei de ler notas i. E aí ele vem para cá e soma 1 no notas i. Então, aqui eu tenho que fazer i menos 1. Então, esse laço vai ficar rodando enquanto i for menor que 40 e i não pode ser 0. Quer dizer, notas que a última nota digitada pelo usuário não pode ser 0. Se chegou no 40, ele vai parar. Ou se não, se a nota for 0, ele também vai parar. Por quê? Porque as duas condições têm que ser verdadeiras, ó, porque tem um e. É essa e é essa. Talvez, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, também daria para fazer assim, ó. Float última. Seria a última nota digitada. Aí eu escrevo aqui, ó, última. E faço notas i igual a última. Essa daqui foi a última nota digitada. Então, aqui, ó, ele acabou de digitar a última nota e eu guardei a última nota em notas i. Aí, aqui, ó, eu substituo por última. Essa é a última nota digitada. A última nota digitada não pode ser 0. Então, faz a mesma coisa, só que agora com uma variável a mais. Para, se ficar muito complicado de vocês usarem notas i menos 1, podem fazer desse jeito também, ó. Assim também vai funcionar. Deixa eu... Ah, esqueci de pôr o valor inicial, né? O valor inicial da última nota pode ser qualquer valor menos 0. Por quê? Porque se o valor for 0, ó, essa condição já vai ser falsa. Então, ele nem vai rodar isso daqui. Ele vai rodar só esse segundo. Então, pode ser qualquer valor sem ser 0. Ó. Então, 1. Só para essa condição for verdadeira aqui na primeira vez, aí o usuário digita uma nota. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 0. Ó, 1, 2, 3. Então, funcionou. Então, esse programa aqui funcionou, essa primeira parte. Então, eu poderia ter feito desse jeito. Agora tem essa segunda parte. A segunda parte, eu não quero imprimir aquelas notas que não foram digitadas. Eu quero imprimir só as que o usuário digitou. Então, de novo, tem várias formas de fazer isso daí. Uma forma é o seguinte. Eu vou ter que colocar aqui, né, para ele imprimir só se a nota não for 0. Se a nota for 0, eu tenho que sair do laço. Por quê? Porque quando eu encontrar uma nota 0, quer dizer que acabou. Quer dizer que foi a última nota digitada. A última nota digitada foi 0 e aí acabou. Então, antes de imprimir essa nota aqui, né, porque pode ser que o usuário rodou o programa e já apertou 0 e mandou 0. Então, ele não digitou nenhuma nota, então não é para imprimir nenhuma nota. A nota 0 não é realmente uma nota, é só uma condição para falar que terminou de digitar. Então, aqui eu posso fazer uma verificação. Ó. Então, aqui, ó, de novo, variável i menor, enquanto i for menor que 40, vai ficar rodando. Então, esse laço rodaria 40 vezes. Né? Ó, percebe que aqui eu declarei i e aqui eu declarei de novo. Por que eu posso declarar duas vezes, nesse caso, a mesma variável? Porque quando a gente declara aqui dentro do for, ó, aqui dentro, essa variável i só existe aqui dentro. Aqui fora ela já não existe mais. Então, vamos lá. Notas
I. Agora o I começa de novo do zero, né? Se a nota for zero, eu faço break. Então, ele começa no zero. Nota zero. Se já for zero, ele já sai desse for aqui e acabou o programa e não imprime nada. Ou, se não for zero, ele não vai entrar nesse if e vai imprimir a nota. E aí vai para a próxima. E vai ficar imprimindo todas as notas. Até que uma hora, ou ele encontra a nota zero, ou ele rodou 40 vezes. E acabou, que era o máximo de vezes que ele ia rodar, as 40 vezes. Pode ser que o usuário não tenha digitado nenhum zero nas 40. Então, ele vai rodar as 40 vezes e depois termina. Então, vamos rodar isso daqui. Então, anota de novo, ó. 0. Então, agora, 876, 876. Está aqui a nota. Então, essa daqui é uma forma de resolver esse exercício. Você pode resolver de outros jeitos. Vou colocar só mais um jeito aqui, só de curiosidade para vocês. Eu poderia também fazer o seguinte. Eu poderia criar esse i aqui fora. Se eu criei ele aqui fora, então agora ele vale para todo o meu programa aqui. Então, eu não crio ele de novo aqui. Eu só estou usando o i, né? Então, i igual a zero, tá. Quando chegar na linha 12, o i vai estar valendo alguma coisa. Qual que vai ser o valor de i? Pausa o vídeo aí e pensa. Quando chegar na linha 12, quanto vale i? Vamos descobrir agora quanto que vale i. I começa valendo zero. Vamos supor que a pessoa já digita zero e ele não quer digitar mais nada, não digitou nenhuma nota. Beleza, vai guardar o zero, vai guardar aqui nas notas o zero, o i vai virar 1, essa condição aqui vai ser verdadeira, 1 é menor que 40, só que o usuário já digitou zero, então essa condição é falsa, chegou aqui com o i valendo 1. Então percebe que o valor de i sempre vai ser a quantidade de valores que o usuário digitou mais 1, sempre. Então, se o usuário não digitar nada, né, ou ele já digita zero de cara, o i vale 1. Se o usuário digitar 10 valores e depois digitar o zero, i vai valer 11. Então, i vai valer sempre a quantidade de valores que o usuário digitou. Então, eu posso até fazer assim, para ficar mais fácil de entender. Ó. Quantidade de valores é i menos 1. Então, agora nessa variável quant, eu tenho quantos valores foram digitados pelo usuário. Porque, ó, como eu criei a variável i aqui fora do for, essa variável i vai ficar disponível para usar em todas as linhas aqui embaixo. Então, por isso que eu posso usar ela aqui na linha 12. E agora, eu sei quantos valores o usuário digitou. Então, eu não preciso mais verificar cada valor do meu vetor para saber se é ou não é zero. Não preciso mais disso. Eu simplesmente vou imprimir essa quantidade de valores do meu vetor. Só isso que eu preciso imprimir. Então, eu posso colocar i igual a zero. Aqui não pode ser mais o i, né? Não posso mais declarar, né? Porque eu já declarei aqui, né? Então, eu tenho que tirar esse int e aí fica só o i aqui. Aqui, o i vale zero, então eu perdi o valor que eu tinha de i. Mas não tem problema, porque eu guardei nessa variável quant aqui quantos valores foram digitados pelo usuário. E agora, em vez de percorrer o vetor inteiro, né, os 40 elementos, eu vou percorrer só quant, que é a quantidade que o usuário digitou. Então, 40 eu percorria 40 vezes, quant eu vou percorrer quant vezes. Então, vamos rodar para ver se está tudo certinho. Então, está aqui, né, valores, zero. Então, ó, ele imprimiu certo e a quantidade certa
de valores digitados. Por que tem que ser o i menos 1? O i menos 1, para você descobrir, né, que era i menos 1, você teria que, você mesmo, fingir que o programa está rodando linha por linha e ir observando, né, o valor de i para quando ele sair, para entender quanto que valia i, depois de rodar esse laço aqui, né? Por exemplo, vamos supor que ele não digite nenhum valor zero. Se ele não digitar nenhum valor zero, quando que acaba esse laço de repetição? Quando o i vale 40. Por quê? Porque o 40 não é menor que 40. Então, o i vai sair daqui. E aí, o i, nesse caso, vai valer... Não, peraí. A gente tem um problema aqui. Por quê? Esse quant só funciona se o usuário digitar um zero. Porque se o usuário digitar um zero, né, o zero é guardado aqui em notas, só que aí a gente desconsidera o zero, mesmo o zero sendo guardado. Quando o usuário digita 40 valores, os 40 valores são guardados e a gente não pode desconsiderar nenhum. Então, é uma situação diferente de quando o usuário digita zero e nós desconsideramos um valor guardado no vetor. Então, o quant vai ser diferente se o i for 40. Porque se o i for 40, realmente foram digitados 40 valores. Se o i não for 40, se o i for menor que 40, quer dizer que não foram digitados todos os valores. Então, quer dizer que o usuário digitou um zero lá. Só que a gente tem que tomar cuidado, que pode ser que o último valor digitado, o 39, seja um zero também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar essa variável última aqui, para saber se o último valor que o usuário digitou foi zero. Se o último valor que o usuário digitou não foi um zero, é porque rodou os 40. Se foi zero, é porque não rodou os 40. Então, aí é o i menos 1. Então, vamos fingir aqui que o usuário ele digitou 40 valores. E aí, agora, eu faço uma comparação. Se o último valor que o usuário digitou foi zero, significa que não teve 40 valores. Então, quant é em menos 1. Pronto, agora ficou correto o nosso programa. Porque agora ele vai funcionar para quando o usuário digitar os 40 valores. Então, quant igual a 40. Então, aqui eu presumo que o usuário tenha digitado os 40 valores. E aqui embaixo eu verifico se realmente aconteceu. Se o usuário digitou zero, a última vai estar valendo zero, né? Então, ele não digitou 40 valores. Então, eu tenho que desprezar um dos valores digitados. Então, é i menos 1. Só para testar, vamos testar, só que para não ter que digitar 40 valores, eu vou mudar para 10. Aqui, ó, só para ficar mais fácil de testar. Pronto, ó, todos os lugares que estava 40, mudei para 10. Vamos testar primeiro só com 3 valores, ó, funcionou. E agora vamos testar com 10 valores. Ó. 1, 2, 3 e o 10. Ó, funcionou. Eu digitei todos os valores, que são os 10 valores, e ele imprimiu os 10 valores. Então, tá aí. Essa é uma outra forma, né, de resolver o exercício, que eu acredito que essa é uma forma que geralmente os alunos não costumam pensar. Aquela forma que eu resolvi antes, acho que ficava mais simples, né? Verificando se o valor fosse zero, eu parava o laço de repetição. Então, era uma forma mais simples. Daria também para voltar aqui, né? Deixar 40, 40, 40. Como que eu tinha feito, né, da última vez? Eu tinha feito assim, ó. Só voltar como que estava. Estava assim, e aí tinha uma verificação aqui. Se a nota fosse zero, saía do laço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa verificação aqui na condição. Dá para eu fazer a verificação aqui na condição.
I tem que ser menor que 40 e também, nota aí, não pode ser 0. Se o I for menor que 40 e a nota não for 0, eu imprimo. Se em algum momento a nota for 0, ele sai do laço. Então, também tinha como fazer desse jeito aqui. Então, rodando de novo, rodou mais uma forma de resolver esse exercício. Então, muitas formas de resolver. Eu vou parar o vídeo aqui. Aí, na próxima aula, eu termino o último exercício aqui de vetores, o exercício 4. Então, até mais, gente.